A história das Copas do Mundo tem uma guerra de verdade, com tanques e aviões. Tem um cachorro que virou herói nacional por achar a taça roubada. Tem uma seleção inteira ameaçada por um ditador. E tem a taça mais importante do futebol, derretida por ladrões aqui no Brasil. Eu separei as 20 histórias mais absurdas de quase 100 anos de Copas do Mundo, todas reais, todas documentadas, e a maioria você nunca ouviu. Já deixa a inscrição, porque aqui é isso toda semana. Vamos do começo. Número 1. A Copa que chegou de navio. 1930, primeira Copa da história, no Uruguai. Não existia voo comercial transatlântico, as seleções europeias atravessaram o oceano num navio a vapor, o Conte Verde, numa viagem de 2 semanas. França, Romênia e Bélgica dividiam o mesmo barco, treinando no convés enquanto os passageiros assistiam. E no mesmo navio, guardada na bagagem, ia a própria taça Jules Rimet, acompanhada pelo presidente da FIFA em pessoa. O futebol mundial inteiro cabia num navio. Número 2. A final com 2 bolas. Na decisão de 1930, Uruguai e Argentina brigaram tanto sobre qual bola usar, que a solução foi surreal. Cada tempo foi jogado com uma bola diferente. Primeiro tempo, com a bola argentina, Argentina na frente, 2-1. Segundo tempo, com a bola uruguaia, virada, 4-2, Uruguai campeão. Até hoje se brinca que o resultado da primeira final da história foi decidido pela escolha da bola. E a rivalidade das duas seleções nunca mais foi a mesma. Número 3. A seleção que desistiu e a lenda dos pés descalços. Copa de 1950, no Brasil, a Índia estava classificada. E desistiu de vir. Nasceu então uma das lendas mais repetidas do futebol, a de que a FIFA teria proibido os indianos de jogar descalços. A explicação oficial fala em custos de viagem e na prioridade que a Índia dava às Olimpíadas. Mas o detalhe curioso é real: nas Olimpíadas de 48, parte do time indiano jogou descalço mesmo, contra a França. Verdade ou lenda, a Índia nunca mais chegou a uma Copa. Número 4. O dia em que 200.000 pessoas ficaram mudas. 16 de julho de 1950, Maracanã lotado como nunca. O Brasil precisava de um empate contra o Uruguai para ser campeão do mundo em casa. Jornais já estampavam o Brasil campeão na manhã do jogo. Friaça abriu o placar, e Arícia Fiafino empatou, e Guiguia, aos 34 do segundo tempo, fez o gol mais silencioso da história do esporte. 2-1 Uruguai. Guiguia disse depois a frase definitiva: só 3 pessoas calaram o Maracanã, o Papa, Frank Sinatra, e eu. Número 5. O goleiro condenado por 50 anos. Moacir Barbosa era um dos melhores goleiros do mundo em 1950. Depois do maracanazo, o Brasil escolheu um culpado, ele. Barbosa carregou a culpa do gol de Guiguia pelo resto da vida, foi apontado na rua, evitado, e chegou a ser barrado de visitar a seleção décadas depois, para não dar azar. A frase dele corta até hoje: a pena máxima no Brasil por um crime é de 30 anos. Eu pago a 50 por um crime que não cometi. O futebol brasileiro levou meio século para pedir desculpas, tarde demais. Número 6. A Batalha de Berna. Copa de 54, quartas de final, Hungria, o melhor time do mundo, contra o Brasil. 4-2 para os húngaros, e o jogo terminou em pancadaria generalizada, 3 expulsos, e a briga continuou no túnel e dentro do vestiário húngaro, com garrafas, chuteiras e travessões voando. Até hoje ninguém sabe exatamente quem começou. O árbitro inglês daquele jogo disse depois que foi a partida mais violenta que ele viu na vida. E a Hungria? Bom, a Hungria ainda ia protagonizar a maior zebra da história semanas depois, invicta há 4 anos, perdeu a final para a Alemanha no chamado Milagre de Berna. Número 7. O cachorro que salvou a Copa. Março de 1966, a taça Jules Rimet foi roubada de uma exposição em Londres, 4 meses antes da Copa da Inglaterra.
Escândalo mundial, Scotland Yard mobilizada, resgate pedido por carta anônima, nada. 7 dias depois, um vira-lata chamado Pickles, passeando com o dono num subúrbio, começou a fuçar um embrulho de jornal debaixo de uma cerca viva. Dentro, a taça. Pickles virou celebridade nacional, ganhou medalha, contrato com ração vitalícia e foi convidado do banquete da vitória inglesa. O troféu mais cobiçado do planeta foi salvo por um cachorro. Número 8. O gol fantasma que decidiu uma Copa. Final de 66, Inglaterra e Alemanha, prorrogação, Geoff Hurst chuta, a bola explode no travessão, quiçá na linha, e sai. Gol ou não gol? O árbitro suíço não viu. Quem decidiu foi o bandeirinha soviético, Tofik Akramov, que confirmou o gol com um aceno de cabeça. A Inglaterra foi campeã do mundo com esse gol. Estudos modernos com computador indicam que a bola, provavelmente não entrou. Reza a lenda que perguntaram a Bakramov, anos depois, como ele tinha certeza. A resposta atribuída a ele, Stalingrado. Número 9. Um milagre da Coreia do Norte. 1966, a Coreia do Norte, misteriosa e fechada, chegou à Inglaterra como piada, e eliminou a Itália, com um gol de Park Do-ik, um dos maiores vexames da história italiana. Nas quartas, contra Portugal, fez 3-0 em 25 minutos, até Eusébio decidir sozinho, 4 gols dele, 5-3 Portugal. Os italianos voltaram para casa escoltados, e receberam tomates podres no aeroporto. E sobre os norte-coreanos, nasceram rumores sombrios sobre o que teria acontecido no retorno, nunca confirmados. O que é fato, aquele time só voltou a ser visto pelo mundo décadas depois. Número 10. A Guerra do Futebol. 1969, El Salvador e Honduras disputaram as eliminatórias para a Copa de 70 em meio a uma crise migratória gravíssima. Os jogos viraram estupim, brigas nos estádios, hinos vaiados, torcedores agredidos, embaixadas atacadas. Dias depois do jogo decisivo, El Salvador bombardeou Honduras. Foi a Guerra das 100 Horas, tanques, aviões e milhares de mortos, num conflito que ficou conhecido para sempre como a Guerra do Futebol. Historiadores explicam, a guerra tinha causas profundas, o futebol foi só a faísca. Mas segue sendo o único conflito armado da história, batizado com o nome de um esporte. Número 11. O chute mais incompreendido da história. Copa de 74. O Zaire, primeiro time da África subsaariana numa Copa, levou 9-0 da Iugoslávia. No jogo seguinte, contra o Brasil, aconteceu a cena eterna. Na cobrança de falta brasileira, o zagueiro Vepu Ilunga saiu correndo da barreira e chutou a bola para longe antes do apito. O mundo riu por décadas, africano que não conhece as regras. A verdade, contada por ele anos depois, é de gelar. O regime do ditador Mobutu tinha ameaçado os jogadores depois da goleada, e aquilo foi um protesto desesperado de quem tinha medo de voltar para casa. Ninguém mais riu. Número 12. A vergonha de Gijón. Copa de 82. Alemanha e Áustria entraram em campo sabendo que um placar de 1-0 para os alemães classificava os dois. A Alemanha fez o gol aos 10 minutos. E aí, os dois times simplesmente pararam de jogar. 80 minutos de toque de bola para o lado, sob vaias, com torcedores queimando bandeiras e o narrador austríaco pedindo ao vivo para as pessoas desligarem a televisão. A Argélia, eliminada pelo resultado combinado, protestou. A FIFA não puniu ninguém, mas mudou o futebol para sempre. Desde então, os últimos jogos de grupo são disputados no mesmo horário. Número 13. Os 5 minutos que resumem o futebol. 86, quartas de final, Argentina e Inglaterra, 4 anos depois da Guerra das Malvinas. Aos 6 minutos do segundo tempo, Maradona faz gol, com a mão. A mão de Deus, ele batizaria depois. 4 minutos mais tarde, o mesmo jogador pega a bola no próprio campo, dribla meio time inglês e faz o que a FIFA elegeu o gol do século. O pior gol e o melhor gol da história das Copas, no mesmo jogo,
pelo mesmo homem, em menos de 5 minutos. Nenhum roteirista teria coragem de escrever isso. Número 14. O gol que custou uma vida. Copa de 94. O zagueiro colombiano Andrés Escobar marcou um gol contra na derrota para os Estados Unidos, e a Colômbia, uma das favoritas, caiu na primeira fase. 10 dias depois, Escobar foi assassinado na saída de um bar em Medellín, um crime ligado ao submundo das apostas e do narcotráfico. Ele tinha 37 anos, e tinha escrito num jornal, dias antes, "A vida não termina aqui." Milhares de pessoas foram ao funeral. É a história mais dolorosa das Copas, e precisa ser lembrada, futebol nunca deveria valer uma vida. Número 15. A taça derretida no Brasil. O Brasil ganhou o direito de ficar para sempre com a taça Jules Rimet depois do Tri de 70. Orgulho nacional, exposta na sede da CBF no Rio, atrás de um vidro à prova de balas. Só que em dezembro de 83, ladrões entraram pelos fundos, renderam o vigia, e arrombaram o armário de madeira por trás do vidro blindado. A taça nunca mais foi vista. A polícia concluiu que ela foi derretida e vendida como ouro. O troféu que Pelé, Bellini e Carlos Alberto levantaram, provavelmente virou barras num fundo de quintal. O cachorro Pickle salvou a taça uma vez. No Brasil, ela não teve a mesma sorte. Número 16. A taça na caixa de sapatos. E por falar na Jules Rimet, durante a Segunda Guerra Mundial, a taça estava na Itália, e o vice-presidente da FIFA, Ottorino Barassi, ficou com medo de que os nazistas a confiscassem. A solução dele foi genial, de tão simples: tirou a taça do banco e a escondeu numa caixa de sapatos, debaixo da própria cama, num apartamento em Roma. Soldados chegaram a revistar a casa dele, e não olharam na caixa. O objeto mais valioso do futebol mundial passou a guerra inteira a 1 metro do chão, embrulhado entre sapatos velhos. Número 17. O mistério da final de 98. Dia da final, França e Brasil, Paris. Horas antes do jogo, Ronaldo, o melhor jogador do mundo, sofreu uma convulsão no quarto do hotel. A primeira escalação divulgada saiu sem o nome dele. Minutos depois, outra, com ele. Ronaldo jogou, apagado, como um fantasma, e a França venceu de 3-0. O caso virou inquérito no Congresso Nacional Brasileiro, com médicos, dirigentes e jogadores depondo sobre o que aconteceu naquele quarto e sobre quem decidiu que ele jogaria. Até hoje, é o dia mais estranho da história da seleção brasileira. Número 18. A cabeçada que encerrou uma era. Final de 2006, prorrogação, empate no placar, Zinedine Zidane, no último jogo da carreira, dá uma cabeçada no peito de Materazzi diante do mundo inteiro. Vermelho direto. A França perde nos pênaltis. O maior jogador da geração saiu do futebol, expulso numa final. Materazzi admitiu anos depois o que disse, uma provocação sobre a irmã de Zidane. E Zidane declarou que preferia morrer a pedir desculpas a Materazzi, mas que jamais se orgulharia daquele gesto. A estátua da cabeçada existe, 5 metros de bronze, exposta em Paris e depois no Catar. Número 19. A mão que partiu um continente. 2010, quartas de final, Gana podia ser a primeira seleção africana numa semifinal de Copa, jogando na África. Último lance da prorrogação, cabeçada ganesa indo para o gol, e Luís Soares, na linha, defende com as duas mãos, como um goleiro. Pênalti e expulsão. Jean cobra, e acerta o travessão. Gana perde nos pênaltis, e Soares comemora na beira do campo a defesa mais polêmica da história. A mão de Deus agora é minha, ele disse depois. Herói no Uruguai. Vilão eterno em Gana. E a África segue esperando sua primeira semifinal. E número 20. A final que repetiu tudo. Domingo passado, a Espanha venceu a Argentina por 1-0, na prorrogação, com direito à expulsão argentina e recorde de defesas do goleiro derrotado. Se você prestou atenção nas 19 histórias até aqui, percebeu,
A Copa de 2026 repetiu todos os padrões de um século de Copas: o placar mínimo, o vermelho que escolhe o perdedor, o herói do lado errado. Eu fiz um vídeo inteiro só sobre as coincidências dessa final, tá aparecendo na tela. Quase 100 anos de Copas do Mundo, e o futebol continua contando a mesma história. Só muda quem chora no final. 20 histórias, quase 100 anos, uma guerra, 2 roubos, um cachorro-herói mais drama do que qualquer novela. Qual dessas você não conhecia? Comenta aí embaixo, a mais votada vira vídeo completo aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho, e até a próxima história que você nunca ouviu.